boa noite, você que está me ouvindo, boa noite. Vamos nos arrumar aqui. Gostaria de saber quem está aí ouvindo, quem está aí nos vendo. Boa noite. Você está me ouvindo? Boa noite, meus amados e minhas amadas. Nesta noite, nós queremos falar um pouco sobre algumas coisas. Queremos falar sobre várias questões e gostaria de saber se você está me ouvindo, se você eu não sei se você está me ouvindo, mas eu espero que sim. Eu quero estar lendo nas escrituras. Nós sabemos que as escrituras, elas tiveram várias adulterações. Nós sabemos que ela teve várias adulterações no Concílio de Trento, no Concílio de Nicéia, e vários concílios, até num concílio chamado Jerusalém. E uma das coisas que nós temos plena certeza hoje é que a verdadeira Jerusalém se encontra aqui nas Américas, que antes era América somente, antes de ser partilhada, antes de ser dividida, né? Nas Américas, que hoje nós conhecemos, elas eram uma só. Antes era uma só a América. Antes dos invasores, né, chegarem por aqui e invadirem, né, as nossas terras, a nossa América, né, nós sabemos que era uma só. E pelos livros que nós temos lido, principalmente o livro de Brasilidades, o livro América, nós sabemos que o Brasil é o lugar mais antigo, é o lugar mais velho da Terra. Quando Colombo veio para cá, ele chamou de Novo Mundo. Falam Novo Mundo, mas, na verdade, o Brasil é o velho mundo. O Brasil é o lugar mais velho do mundo. Não é o lugar mais novo do mundo, é o lugar mais velho do mundo. E nós temos lido muitos livros antigos, nós temos feito várias pesquisas, outros irmãos também têm feito várias pesquisas, e nós sabemos que o Brasil é o país mais velho do mundo. Meus amados, eu estou com dificuldades aqui nas configurações do YouTube, aqui no meu notebook, e eu
queria colocar o chat ao vivo, mas não estou conseguindo. Por isso, meus amados, que vocês possam estarem tendo um pouco de paciência, porque deu um problema aqui e eu fiquei um tempão tentando dar um jeito aqui, né, e não consegui. E eu espero que vocês estejam me ouvindo. Eu não consigo ver os irmãos, não consigo saber se os irmãos estão ouvindo, mas eu espero que os irmãos estejam ouvindo. Eu vou estar lendo uma passagem aqui nas Escrituras. Estas Escrituras, tanto do Almeida, tanto os apócrifos, como livros antigos, livros de história, a gente sabe que existem muitas adulterações. Nós sabemos que o nome do nosso Pai Celestial foi mudado, do nosso Salvador foi mudado, e nós sabemos também que os mapas foram mudados, sabemos também que os lugares, as datas, os nomes de todos os personagens bíblicos foram mudados, mas Yahushua é o verdadeiro nome que está acima de todo nome. Ele tem nos dado graça, ele tem falado conosco, ele tem nos revelado muitas verdades. Em Atos 29 diz que as novidades da promessa sairiam de Jerusalém. E Jerusalém está aqui no Brasil. Jerusalém está no Brasil. E é daqui que está saindo as novidades da promessa. E é daqui que se ouve falar coisas novas. O nome dele voltaria a ser falado daqui. Não é de lá, daquela Jerusalém, que nos ensinam, que falaram para nós. Se o Brasil é o lugar mais antigo do mundo, foi aqui que tudo começou. Foi aqui que o primeiro ser humano criado, à imagem e à semelhança de Yahushua, feito perfeito, feito sem pecado, foi aqui. Foi aqui que nasceu o primeiro ser humano. Tanto é, meus amados, que a região central do Brasil, aonde engloba Goiás, engloba São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, são os lugares mais velhos do mundo. Isso você encontra no livro América. No livro América, você encontra isto que eu estou te falando. Aguarda um momento que eu vou pegar. Meus amados, na página 39 e página 40, página 39 e página 40 do PDF,
nós vamos encontrar esta maravilha de descoberta. A maravilha de descoberta nós vamos encontrar na página 39. Vou estar lendo para você esse PDF do livro Américo. Está escrito assim, ó. No Planalto Central Brasileiro, e Branner, aludindo ao complexo brasileiro, como denomina a composição original de anéis, descoberta nas serras do Mar e da Mantiqueira, que afirmam e demonstram a antiguidade do Brasil e, portanto, da América. Aqui fala América do Sul, né? Mas nós sabemos que aqui é o Oriente. Foi trocado nos mapas também. Gerber, que, como se sabe, visitou e estudou as características geológicas de Goiás. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Goiás e a importância de Goiás. Meus amados, a plana da vez é Goiás. Ai, deixa eu ver aqui onde eu estava. Minas e São Paulo também conclui que o Brasil é a terra mais antiga do mundo. Está escrito aqui, meus amados. Está escrito aqui. Então, essa página 39 que eu li, agora eu vou estar lendo aqui, a página 40. O livro tem muita coisa, eu estou só pegando algumas partes do livro para mostrar para vocês. Está escrito aqui, ó, o novo mundo, que na verdade é o velho mundo, né? Cujo descobrimento foi atribuído a Cristóvão Colombo, é, proclam, é precisamente o mundo mais antigo. Como Le Bourgeois demonstrou após 12 anos de consecutivas e conscientes pesquisas nos escombros de várias cidades mortas dos Yatom, o verdadeiro berço da civilização mundial. Certo? Isso aqui está escrito aqui no livro América. No livro América, página 39, página 40, a gente lê que o Brasil é o lugar mais antigo da Terra. E depois, se você continuar lendo, você vai ver que as nossas serras, principalmente a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, né? Elas, elas são feitas de rochas de cristais. E rochas de cristais demoram muitos milênios para serem feitas. E também nós sabemos que o Brasil, o Planalto Central do Brasil, é o lugar mais alto, é o lugar mais alto da Terra. Certo, meus amados? Eu quero estar lendo aqui para vocês, uma parte aqui nas Escrituras, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 em diante. Está escrito assim, ó. Porque a palavra do madeiro é loucura para os que perecem. Mas para nós,
que somos salvos é o poder de Yahushua. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquisidor deste século? Porventura não tornou Yahushua louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Yahushua, o mundo não conheceu a Yahushua, pela sua sabedoria aprove Yahushua salvar os que nele crê, né? Pela loucura que está da pregação, né? Pela loucura da promessa. Porque nós sabemos que a promessa é que deve ser pregada. Nesses últimos dias, as novidades da promessa é que deve ser pregada. E novidade é coisa nova, é loucura. É loucura mesmo. Você olha aí para mim, eu tenho cara de louca, né? Eu sou louca, Deus, louca por Yahushua. Mas a mulher é louca, o que ela está falando aí? Só coisa de gente louca, mas meus amados, é tudo loucura mesmo. A promessa, ela é loucura. Ela é loucura. E só os loucos como nós é que levamos a promessa. Só louco. E o que eu vou falar aqui hoje é loucura mesmo. Mas quem é de Yahushua, quem está desperto, entenderá. Porque o Brasil, meus amados, ele foi ocultado sobre estas questões que eu estou falando, porque se descobriu aqui muito ouro, muitas pedras preciosas, muitos minerais, uma flora, uma fauna. Sabe, aqui tem muita água, muito rio, e por mais que façam, por mais que tentem, ninguém consegue acabar com as riquezas que existem aqui no Brasil. Os povos do passado, eles não tinham falta de nada. Os povos do passado não se importavam com riquezas. Nós lemos nos livros que brotavam nas cabeceiras dos rios areias de ouro. O ouro tinha como areia. E os nossos antepassados não se importavam tanto com isso. Para eles era normal viver no meio de tanto ouro. Para eles era normal, meus amados. Mas, quando os invasores aqui chegaram, os invasores que se denominaram portugueses, se apelidaram de portugueses, ingleses, franceses, holandeses e espanhóis, cada um foi para um canto da América que era uma só, partilharam entre eles a América, dividindo-a, e ingleses, franceses, holandeses, espanhóis, foram cada um para um canto.
e invadiram essas terras por causa das nossas riquezas. Calaram a boca dos nossos antepassados, os impediram de falar o nome verdadeiro de Yahushua, impediram de falarem a língua original e já chegaram aqui com os jesuítas doutrinando os nossos nativos, que foi chamado de índios por Cristóvão Colombo. Índios quer dizer no Deus de Cristóvão Colombo. Eles eram obrigados agora a aceitar esse Deus que trouxeram. Já trouxeram a Bíblia do Almeida, já trouxeram o português e os nossos nativos, os nossos antepassados aqui do Brasil foram obrigados a falar o português que nós falamos hoje. E eles foram mudando os nomes, eles foram mudando o idioma e os nossos antepassados tiveram que aceitar. Quem não aceitou na época, morreu. Quem não aceitou na época era açoitado, levado para o tronco. Então, meus amados, o nome do nosso Pai Celestial é Yahushua, nosso Pai, do nosso Salvador, Yahushua. Então, meus amados, nós fomos obrigados a falar de português e aceitar um outro no lugar do verdadeiro. É loucura mesmo tudo que eu estou falando aqui para você, como diz aqui na própria escritura do Almeida. Por que que eu falei que Goiás é a bola da vez? Porque eu estive lendo aqui em um livro, e este livro, ele está falando uma coisa muito, mas muito importante para nós. Muito, muito, muito importante para nós. Eu vou estar lendo aqui para vocês, na página 219 desse livro, depois eu vou passar o nome dele para vocês. Está escrito assim, ó. Muitos leitores perguntaram por que justamente os incas de outrora tiveram que construir a capital do Brasil. Ou seja, a capital do Brasil já tinha sido há muito tempo que era para ser construída. 200, 300 anos antes. Só foi construída depois. Aí diz assim, e por que a região erma do Goiás foi escolhida para tal empreendimento? Os arquitetos incas de outrora possuíam todas as condições preliminares necessárias para a construção de uma cidade como Brasília. Sabe por quê? Porque os incas, eles eram exímios construtores, arquitetos. Os arquitetos incas de outrora possuíam todas as condições preliminares necessárias para a construção de uma cidade como Brasília. Os incas eram, entre todos os povos da terra, os únicos que não temiam distâncias e que fariam surgir cidades do nada.
Eles lançavam pontes feitas de algumas cordas de fibras de agave sobre desfiladeiros nos Andes, em cujas profundezas trondeavam rios turbulentos. Ou seja, meus amados, vocês já viram aquelas pontes móveis? Aquelas pontes de corda que você sobe e desce, ela fica balançando para lá e para cá? Então, só que essas pontes de cordas de agave são super resistentes. Essas fibras de agave são super resistentes. E eles construíam essas pontes de um lugar para o outro, de um desfiladeiro para o outro desfiladeiros, e atravessavam por essas pontes, e embaixo tinha aqueles rios caudalosos, né, trondeavam, rios turbulentos. Aonde tem rios turbulentos? No Brasil, né? Para os incas não havia impedimento, apesar de seus palácios cheios de ouro, de jardins de ouro e de sua sagrada ilha de rocha, pavimentada com ouro no lago Titicaca. Eles continuaram pioneiros até seu fim terrível. Olha só o que está escrito aqui. Olha, jardins de ouro e de sua sagrada ilha de rocha, pavimentada com ouro. Olha só isso aqui, no Lago Titicaca. Eles continuaram pioneiros até seu fim terrível, porque a gente sabe, né, que os incas, eles foram exterminados, né, pelos espanhóis, porque os espanhóis foram para aquele lado do Peru. Hoje a gente sabe, a gente vê, né, muitas fotos, a gente vê muitos crânios, né, dos nossos antepassados jogados em poços profundos que tem lá em Machu Picchu. A gente sabe que os espanhóis foram lá para a América, Peru, Colômbia, né? E eles dizimaram, né? Com os nossos antepassados, que também foram chamados de incas. Os nossos antepassados, espalhados por toda a América, que era uma só, eles foram chamados de incas, astecas e maias. Mas era tudo um povo só. Diz assim a escritura aqui, ó. Por que foi escolhida a solidão de Goiás? Na realidade, o local não foi escolhido por ninguém. Foi determinado para isso por forças superiores, por sábia previdência de futuros acontecimentos. Meus amados, tudo é aqui que vai acontecer. É daqui que vai sair as novidades da promessa. O nome de Arusha está voltando a ser falado daqui. E o Amargedon será aqui. E é aqui que Yahushua tem preparado um lugar para os seus. Nós sabemos hoje em dia que esse lugar que Yahushua tem preparado para os seus, esse lugar se encontra aqui no Brasil. E por que eu falei que a bola dá plana? Porque nós não somos globalistas, nós somos planistas. A, que a plana da vez é Goiás. Por quê, meus amados? Por causa do que está escrito aqui nesse livro.
que o Éden possivelmente pode estar aqui, nesta região de Goiás. E aí, por causa destas passagens, eu estive conversando com o Jussier, e o Jussier me contou uma experiência que ele teve com o Yahushua. E Yahushua levou ele lá para Goiás. Ele teve uma experiência sobrenatural com Yahushua. E Yahushua levou ele para aquelas regiões de Goiás. E ele conta que ele chegou num lugar, e neste lugar ninguém trabalhava, neste lugar havia comida em abundância, neste lugar tudo era tranquilidade. Aí ele chegava naquele lugar, ele ficava maravilhado, ele falava, mas aqui ninguém trabalha, mas aqui não fica noite. Meus amados, e a Ruxa levou ele para um plano lá em Goiás, que tudo indica que o jardim desse Éden, chamado Brasil, está em Goiás. E aí ele conta que ele ficou tão maravilhado, e ele perguntava, e ali ninguém trabalhava, e ali ninguém sentia falta de nada, ali todo mundo comia, bebia, e todo mundo vivia tranquilo, e ali nunca ficava noite. E ele e a Ruxa mostrava para ele que era um lugar em Goiás. Meus amados, esse lugar, o Jardim do Éden, ele existe. Só que nós não podemos ver nesse corpo. Nesse corpo de carne, ninguém pode ver. O Jussier viu, porque ele foi levado em espírito. Então, e a Ruxa mostrou para ele. Porque nós não podemos ver por causa do tecido da realidade. O tecido da realidade nos impede de ver. Mas, quando nós tivermos esse corpo transformado, nós veremos esse lugar. Nós vamos ver este lugar. E é para este lugar que nós vamos. E a Ruxa nos promete. O apócrifo de Baruque diz que as coisas estão ficando muito ruins aqui, nesse plano que nós vivemos, nessa vida temporal que nós vivemos. Mas lá, no Jardim do Éden, o tempo não passa. Lá no Jardim do Éden, tudo é eterno. No Jardim do Éden, nada morre. Lá, a vida é eterna. Aqui é que tudo morre. Aqui que tudo nasce, que tudo morre. Mas lá, nós entraremos lá com o corpo transformado, nesse jardim. E pelo que tudo indica, é um lugar lá em Goiás. O Jussier falou que quando ele saía daquele lugar, e a Ruxa permitia que o espírito dele saía daquele lugar, ele já estava num lugar normal, natural, lá em Goiás. Aí ele via um bar, ele via as pessoas naquele bar. Aí ele voltava de novo para aquele lugar do jardim. Aí ele via quão diferente é, quão maravilhoso é. Então, fica firme com Yahushua, porque o apócrifo de Baruque nos garante que nós entraremos nesse jardim, que Yahushua irá transformar esses nossos corpos de carne no corpo reluzente, no corpo que ele criou aqui mesmo, nesta terra, neste lugar, neste paraíso que é toda as Américas. Mas neste paraíso existe o jardim. E é
neste jardim que ele nos introduzirá. E o Jussier viu esse lugar. E a Rússia levou ele em espírito até esse lugar. E esse lugar está lá em Goiás. Certo, meus amados? Então era isso que eu queria dizer para vocês não perderem essa esperança, essa esperança. E a Rússia, ele vai nos introduzir nesse jardim. E a Rússia mostrou para o Jussier, que está em Goiás. Até a próxima live, meus amados. Tchau!